podcast, de modo geral. Olá, está começando mais um podcast de modo geral, número 18, com o convidado, nosso amigo, grande escritor, Luiz Rufato. Estamos aqui, André Del Fuego, João Paulo Cuenca e Mauro Damer. Como é tradição do programa, do podcast, começaremos por João Paulo Cuenca. Boa noite, confrades. Tudo bem? Eu não sei se está tudo bem, né? É difícil responder essa pergunta. A gente está vivendo um momento que tudo bem deixou de ser uma pergunta retórica, né? Antigamente você podia falar tudo bem, responder tudo bem e começar alguma coisa, né? Agora as pessoas ficam dizendo se elas estão bem ou não. Cara, eu queria... O que tem me inquietado, que foi agora de noite, é um vídeo, bicho, que foi gravado, se eu não me engano, foi na Cidade de Deus. Era uma galera, uns voluntários que estavam distribuindo 200 cestas básicas para a população carente, que, enfim, que ao contrário de nós, que podemos meio que trabalhar de casa e tal, a galera está deixando de ganhar dinheiro de verdade, então é um nível de abandono do Estado que é terrível. E, de novo, a polícia entrou na favela e matou um outro garoto, né? O João Pedro mataram ontem, entraram na casa dele atirando, o garoto de 14 anos estava em casa brincando, e hoje mataram um outro, o João Vitor, de 18 anos, na Cidade de Deus, e tem um vídeo da reação dos voluntários falando que, cara, tipo, é de chorar, é de ficar desesperado, é de ficar com muita raiva. Os caras, tipo, bicho, depois eu botei no meu Twitter e tal. E o que me pega disso aí, bicho, é aquilo que eu tenho falado, né? O genocídio e a desgraça e o massacre e a falta de direitos para essas pessoas não são uma exclusividade do governo Bolsonaro. Eles estavam aí no governo Temer, no governo Dilma, no governo Lula, no governo FHC, desde sempre. E nenhum desses governos, nem os de esquerda, fizeram o que deveriam fazer para começar a enfrentar essa questão, que eu fico repetindo, democratizar o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas vivem sob uma ditadura. Nós ficamos muito comovidos, agora a coisa começa a vir, né? Na época dos governos do PT, isso era muito menos publicizado e parecia que gerava menos comoção do que gera hoje em dia. Então, me desculpa, uma nota bem negativa, assim. Eu acabei de ver o vídeo e não podia não falar sobre ele. Sim, terrível, de fato. André Del Fuego. Boa noite a todos. Eu havia escolhido alguns temas, vendo algumas notícias, mas eu resolvi rever o discurso do Rufato na abertura da Feira de Frankfurt, a principal feira de livros do mundo, em 2013, quando o Brasil foi homenageado. E o Rufato foi o escritor, enfim, escolhido para abrir a sessão, abrir a feira, né, nos representando. E aí eu quero ler para vocês só um trechinho e o quanto isso casa exatamente com o que o Cuenca acabou de dizer. Nascemos sob a égide do genocídio. Dos 4 milhões de índios que existiam em 1500, restam hoje cerca de 900 mil. Parte deles vivendo em condições miseráveis em assentamentos de beira de estrada ou até mesmo em favelas nas grandes cidades. Avoca-se sempre como signo da tolerância nacional a chamada democracia racial brasileira, mito corrente de que não teria havido dizimação, mas assimilação dos autóctones. Esse eufemismo, no entanto, serve apenas para acobertar um fato indiscutível. Se nossa população é mestiça, deve-se ao cruzamento de homens europeus com mulheres indígenas ou africanas, ou seja, a assimilação se deu através do estupro das nativas e negras pelos colonizadores brancos. Isso tá ali o começo do discurso. O tempo inteiro, o Rufato coloca ali
a questão da homofobia, do país escravocrata, da violência contra as mulheres num país em que, numa Avenida Paulista, onde recebe uma das maiores paradas gays do mundo, assim, recebendo bilhões pelos seus, enfim, hotéis, e isso tudo, esse turismo, né, que arrecada, e é o país onde mais se mata homossexuais. E coloca a questão paradoxal do Brasil entre exótico e execrável. É muito interessante que o Rufato tenha dito isso em 2013, em outubro de 2013, as manifestações de junho começaram alguns meses antes desse discurso, e ainda no governo Dilma, e naquele momento houve uma polêmica, autores que aprovaram, mas um discurso aplaudido de pé por quase 2.000 pessoas, eu estava lá, entre eles, e foi uma coisa assim, quando eu ouvi, eu pensei, assim, claro, é como se eu tivesse, como disse o Paulo Scott, no De Modo Geral, passado, eu estava anestesiada. E quando eu ouvi o teu discurso agora, Rufato, eu me dei conta disso, o quanto estava mesmo. Eu não estava mais olhando para essas coisas. Muito bem. Mauro Damer. Eu tinha dois assuntos assim para falar que me incomodaram ali. Ontem era o negócio do Felipe Neto, aquele influenciador aí e tal, que participou do Roda Viva e tal, e uma parte da esquerda começou a detonar ele, outra começou a elogiar e tal, né? Aí eu fiquei pensando nisso e na demissão da Regina Duarte hoje, né? Que de alguma forma, assim, mostra o lugar da cultura, assim, mostra o lugar nesse governo, assim, o lugar onde que ele coloca, né? Ela vem parar na Cinemateca, como anunciaram, né? E um teatro, assim, dela ser demitida e ela ir lá e abraçar o Bolsonaro e ela ter ficado 2 meses e o substituto ser assim, um ator que faz propaganda de cueca, assim, quer dizer, nesse momento todo, assim, essa absoluta confusão, né, cara? Essa absoluta falta de uma política pública, falta de uma compreensão do que é o Brasil, falta de uma compreensão do que é a cultura, né, para esse país, né? Então, assim, o que me inquietou essa semana foi uma mistura entre a impossibilidade de um discurso que nos, de alguma forma, faça sentido, mesmo sendo de um influenciador, né, dessa tal, e o que ele provoca em setores da esquerda e setores da esquerda e setores que estão de alguma forma buscando um reposicionamento democrático, assim, e ao mesmo tempo essa coisa que rola com a cultura, né, que é uma impossibilidade total, assim, de ter uma reação, de fazer o próprio papel que a cultura tem, né, que é de um pouco de dar voz a manifestações de um povo, de uma civilização, assim, e ao mesmo tempo a falência do discurso cultural em si, assim, do discurso público, né, da possibilidade de fazer um discurso público, seja vindo de um influenciador, um novo agente cultural ali que, enfim, que se reposiciona frente ao que está acontecendo com o Brasil. E, ao mesmo tempo, ele já cai num limbo que é de agressões e também, né? Enfim, tem muita coisa aí, mas isso que me incomodou essa semana, né? Esse lugar do debate público das coisas e da cultura, né, cara? Sim. Nosso convidado, Luiz Rufato. Seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite novamente. E eu ouvindo aqui o Cuenca, o Mauro e a Andrea falarem, esse país realmente assim tem, enfim, está fazendo muito mal. E o que me intriga e o que talvez mais me incomode hoje, na verdade, é que nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo neste momento. E eu estou muito preocupado com o que vai acontecer no momento seguinte. Porque se nós estamos vivendo uma crise sanitária e uma crise política junto com essa crise sanitária, e essa crise política e sanitária vai redundar numa crise econômica, este ano as projeções assim, mais otimistas indicam que a gente deve ter um crescimento negativo de 5% do PIB. Isso são os mais otimistas, né? Há alguns que acreditam que vai ser o dobro, na verdade, um 10% de crescimento negativo do PIB. Evidentemente que isso significa desemprego, evidentemente que significa fome,
e evidentemente que significa uma ampliação do abismo que existe entre ricos e pobres no Brasil, que já é imenso. Então, assim, eu fico tentando entender como que o Brasil será daqui a 6 meses, daqui a um ano, e realmente o cenário que nos coloca, né, que aparece, é um cenário catastrófico. Essas questões todas, infelizmente, elas tendem a piorarem, né? Eu acho uma tragédia. Como eu tenho pensado muito a respeito disso, eu acho que nós não estamos vivenciando o fim, né, da humanidade, mas certamente eu acho que nós estamos vivenciando o fim de uma certa civilização, ou de uma civilização da maneira que a gente conhece até agora. Então, realmente isso tudo que me incomoda hoje me incomoda profundamente. Muito bem. Pois é, meu caro Rufato, tanta coisa para falar e, enfim, de tudo que me incomodou, me chamou a atenção nos últimos dias, tentando estabelecer um ranking agora, alguns minutos antes de começar o podcast. Eu pensei que esse sujeito que está sendo cogitado ou foi cogitado para ocupar o Ministério da Saúde, esse youtuber Ítalo Marcilli, nunca tinha ouvido falar nesse cara. A primeira vez que eu ouvi, na verdade, foi agora. E procurando mais informação sobre ele, caí num texto de um jornalista, onde está transcrito a seguinte conversa. Ele com outro interlocutor desses vídeos que ele acaba postando na internet, ele que é um discípulo declarado, apaixonado por Olavo de Carvalho, se diz psicólogo, psiquiatra, acho que é psiquiatra. O interlocutor dele diz: eu particularmente gosto do cardeal Robert Sarah, mas claro, politicamente um papa americano seria mais forte do que um papa africano. Esse cardeal, ele nasceu na Guiné, é um cardeal ultraconservador, enfim. E a resposta do Marcilli, eu entendo. Um papa negão ia ser ótimo por um certo motivo. Botar um papa negão lá, uau, um negão, conservador. Mas é negão, você tá entendendo? É africano, porra. Não vai funcionar, caralho. Não é da mesma categoria do Papa americano. Essa é a minha visão. Eu gosto do Sarah. O fundo do poço, como João Paulo Cuenca já cansou de falar aqui, ele nunca chega, né? Tem sempre o limite além do limite. E você cogitar no momento crítico como é esse, no momento crítico em que oficialmente se oportuniza a cloroquina para uso preliminar, libera esse remédio que está provado causa mais mal do que bem, você cogitando a admissão de uma figura como essas para ocupar o quadro de ministro da Saúde é, mais uma vez, o fundo do poço. Eu fiz questão de ler esse diálogo, porque esse diálogo ele aponta o tipo de ideologia, o tipo de visão ideológica que está nesse governo, as pessoas que ocupam esse governo. São pessoas, na sua maioria esmagadora, homofóbicas, machistas e sujeitos racistas. Parece que essa dimensão, que eu acho que André Del Fuego, só com o tempo, não é, vai se conseguir situar, isso se houver oportunidade no curto prazo para esse tipo de localização histórica. Quando você verifica que o ministro da Saúde interino está aparelhando o ministério com seus colegas militares, você fica imaginando que, ou pelo menos eu fico imaginando que, se houvesse uma intervenção democrática, um processo de expulsão, de exclusão do Jair Bolsonaro do governo, eu não sei se, claro, sempre é a alternativa Mourão, mas eu não sei se essa quantidade absurda de militares hoje no governo não seriam aí uma espécie de obstáculo
para a efetivação de uma ordem legislativa, judiciária de retirada do Bolsonaro do poder. Muito bem, com essa rodada, nós terminamos o primeiro bloco do podcast de modo geral. Vamos ao segundo bloco, onde a conversa é mais caótica. Até! Podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Voltando ao segundo bloco do podcast de modo geral, número 18, com um convidado mais do que especial, Luiz Rufato. Vamos começar com uma conversa rápida com o nosso convidado, João Paulo Cuenca. Quando a André estava lendo um trecho desse discurso histórico do Rufato lá em Frankfurt, e eu não posso deixar de me lembrar de uma coisa que diz tanto sobre o lugar que a gente está agora. Eu estava sentado bem na frente do Ziraldo. Enfim, e o Rufato falando verdade, coisas que de repente para uma pequena parcela daquela audiência eram óbvias, mas que realmente eram coisas que todas aquelas pessoas precisavam ouvir, e que de tão óbvias e de tão claras elas são obscurecidas pelo senso comum, pela cultura, pela política, inclusive por governos de esquerda. Aí o que eu quero chegar. O Ziraldo estava atrás de mim, e o Ziraldo, ele deu um piti e ele começou a gritar no meio do discurso. Ele estava lá no fundo. Esse filho da puta vem aqui com o dinheiro do governo brasileiro para falar mal do Brasil. Ele teve que ser carregado para fora. E depois ele foi para o hospital. E eu fiquei imaginando, cara, se o Ziraldo morrer, a culpa vai ser do Rufato. O Rufato vai ter matado o Ziraldo. As pessoas ficavam falando isso. Agora, por que eu trago essa anedota? Porque, enfim, o Ziraldo, cara, enfim, pasquim, identificado com a esquerda, certo? É um sujeito que, naquele momento, ele não podia ouvir verdade sobre o Brasil. Porque a esquerda não colocava essas verdades e não enfrentava essas verdades. É esse que é o negócio. Então, esse piti dele, ele ganha uma dimensão, hoje eu lembrando dele, agora que eu lembrei agora, ganha uma dimensão gigantesca. Porque você lutar por essas coisas e colocar essas coisas à luz, naquela época, era comprar uma briga com governos de esquerda. Falar de Belo Monte, falar da Amazônia, falar da Cátia Abreu e falar das UPPs e falar de um projeto de segurança pública nacional que criminaliza o jovem negro e representa um genocídio em números desse mesmo jovem negro, era uma coisa muito desagradável que você não podia fazer. Era muito complicado. Eu queria perguntar para o Rufato quais foram as consequências disso nos meses e anos seguintes e como ele enxerga isso, esse episódio que faz 7 anos agora, como ele enxerga isso hoje. Só queria complementar com uma coisa, e as pessoas, eu acho que até a própria Marta Suplicy ficou muito espantada com o teu discurso, como se ela estivesse ouvindo pela primeira vez, e que eu saiba ali, esse discurso ele ficou disponível muito antes, essas pessoas teriam lido, acesso a esse discurso antes dele ser proferido por você. E a outra coisa que me espanta, né, um comentário, o teu discurso não é espantoso para quem conhece tua obra. Há uma coerência imensa entre o teu discurso e a tua obra. Então é como se eles não soubessem que escritor eles puseram para representar. Bom, aí tem uma série de questões, né? Vou começar com a questão do Cuenca, que é o seguinte. Eu acho que houve e ainda há uma confusão muito grande o que é Estado e o que é governo, né? Aquele discurso ali era uma consideração sobre o Estado brasileiro, não sobre o governo brasileiro. E eu sinto muito que as pessoas não têm a capacidade, sabe? Mesmo as pessoas instruídas não têm a capacidade de discernir, né, o que é uma crítica ao Estado e o que é uma crítica ao governo. Então, assim, aquelas questões que estão colocadas lá, como racismo, homofobia, machismo, classismo, aquilo não é uma questão, é uma questão estrutural do Estado brasileiro. Portanto, é muita estupidez, muita ignorância você achar que aquele discurso lá era direcionado ao governo que estava naquele momento dirigindo o país, né?
evidentemente que atingia também, porque é claro que naquele momento o governo que representava era o governo que representava o Estado brasileiro, mas não era uma crítica ao governo. E para mim foi muito surpreendente isso mesmo. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso, porque eu achei que era óbvio que todo mundo ia falar exatamente, isso mesmo, porque não era um discurso do governo, pelo contrário, eu estava alinhado com uma certa, digamos, um certo pensamento de esquerda, né? E para mim foi uma grande surpresa isso. Agora, veja bem, André, com relação a essa questão específica, quer dizer, dessa surpresa que algumas pessoas podem ter tido em relação ao discurso que estaria disponível, tem um dado que é relevante de lembrar, que é o seguinte: por tradição, todo país convidado na Feira de Frankfurt ele tem 3 oradores. Em geral, é um representante do governo, né, naquele momento. Quem fez o discurso em nome do governo foi o Michel Temer, que era o vice-presidente. Tem um representante de uma entidade dos escritores do país convidado, e naquele momento quem era presidente da Academia Brasileira de Letras era a Ana Maria Machado, que fez um discurso belíssimo também. E esse terceiro nome, por tradição, quem indica é a Feira de Frankfurt. Digamos assim, é uma maneira que eles encontram de não deixar que os discursos sejam chapa branca. Eu não estou dizendo que os discursos foram chapa branca, mas é uma maneira de referendar uma outra voz, uma voz que não é as vozes escolhidas ou pela instituição ou pelo governo. E no ano anterior, em 2012, eu tinha lançado Eles Eram Muitos Cavalos, lá na Alemanha, e assim, o livro realmente assim foi... enfim, ele teve uma ótima aceitação. Ele teve resenha em todos os jornais e todas as revistas possíveis e inimagináveis ele teve. Então, o meu nome estava muito fresco na cabeça da direção da Feira de Frankfurt. E como ele estava muito fresco na cabeça deles, eles indicaram meu nome, porque para eles era meio óbvio, tinha, né, ok. E ninguém colocou nenhum obstáculo. Né? Não houve nenhum senão ao meu nome. Evidentemente porque ninguém me lê mesmo, então não era uma Marta Suplicy ou qualquer pessoa do Ministério da Cultura que ia me ler. Né? Ninguém lê mesmo, então não iam ser eles. E eu acho que a surpresa maior, e aliás eu tenho que lembrar 2 pessoas que foram também muito importantes para isso, que eram os 2 curadores, né, que eram o Manuel da Costa Pinto e o Antônio Martinelli, e que eles leram o discurso antes e falaram: pô, isso vai dar merda, mas tudo bem. Não que eu tivesse submetido o discurso a eles, não foi isso de forma alguma, e nem nunca eles pediram isso, mas é porque o discurso tinha que ser traduzido para o alemão e para o inglês, então ele tinha que estar disponível 2 meses antes, né, da feira. Então isso passou pela mão deles e eles falaram: isso vai dar merda, mas tudo bem. E eu juro para você que eu pensei durante 2 meses, falei, por que vai dar merda? Não faz sentido isso, né? E deu aí, voltando um pouco à questão que o João Paulo perguntou, o que isso me trouxe de dor de cabeça? Isso me trouxe a primeira dor de cabeça e muito curiosamente, talvez um dos grandes orgulhos que eu tenha é que naquele dia, porque ali ainda era fechado, né? Não tinha público ainda, né? Naquele dia. No dia seguinte, quando abriu para o público, de manhã, se não me engano, às 8 horas da manhã, já estava sendo distribuído nas todas as portarias da feira um libelo do Instituto Plínio Corrêa de Araújo, que é a TFP, em alemão e em inglês, me refutando e falando umas coisas absurdas a meu respeito. Mas tudo bem. O que quero dizer? Começa por aí. Segundo, que a partir daí eu fui, nunca mais, pode ser coincidência, claro, mas nunca mais eu fui convidado para qualquer coisa que tivesse o governo brasileiro partisse do governo brasileiro. Ou seja, eu fui vetado em todas as listas de feiras e a partir daí que o governo brasileiro estivesse envolvido. Nunca mais eu fui convidado para nenhuma delas. E, por outro lado, também, para minha surpresa, houve uma rejeição muito grande, muito forte de colegas.
né? E não só escritores, mas colegas do meio, do mercado editorial, né? O que me deixou um tanto quanto surpreso com isso. Mas eu tentei compreender isso, porque eu acho que todo mundo tem o direito de discordar, evidentemente, né? Eu tentei entender isso, nunca fiz qualquer tipo de comentário a respeito disso. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho por princípio, eu nunca respondo qualquer crítica, nenhuma crítica eu respondo, seja ela pública ou privada, não respondo. Então, mas isso me deixou realmente assim, um tanto quanto surpreso e chateado, claro, porque vinha de pessoas que eu não compreendia por que essas críticas tão fortes dentro do mercado literário e entre os escritores também, nesse sentido. Mas, enfim, são coisas, né, que nós temos que conviver com elas, né? A releitura desse seu discurso em 2020 deixa claro, inclusive, essa sua colocação da diferença entre Estado e governo. Essas mesmas pessoas relendo esse texto hoje conseguem entender que ali você estava falando de uma coisa estrutural mesmo, né? E eu me lembro bem assim de figuras que foram contra e outras assim a favor e tal. Eu me lembro que uma delas a favor do Paulo Lins, que achou, enfim, o Paulo Lins como um homem negro, um homem que veio da favela, assim, é uma figura que, assim, ouviu aquilo ali, assim, me conte a novidade, na verdade. E olhando agora esse texto ali, ele virou mesmo, acho que um documento, um discurso histórico, e eu vi uma entrevista sua, porque eu fiquei pesquisando você depois do discurso, sabe? E alguém te pergunta se você havia se arrependido, e isso de uns anos depois, acho que 3 anos depois, ou 4, e você respondeu assim: se eu soubesse que ia piorar, eu teria sido ainda mais radical. João. Não, é que cada vez que eu penso fica melhor isso. Porque, evidentemente, qualquer um que já falou em qualquer embaixada brasileira pelo mundo entende que essa separação entre Estado e governo às vezes fica meio borrada. Mas a questão e essa fala, essa reação irascível de uma figura tão folclórica da esquerda brasileira como é o Ziraldo, e tão histórica, certo? E a reação que o Rufato tem de não ser mais convidado por eventos do governo federal e tal, ela meio que ela mostra que, apesar de todos os ganhos inegáveis do ciclo da esquerda no poder no Brasil, a grande coisa que estava ali no meio da sala, o bode no meio da sala, que eram os direitos humanos dessas populações, das populações que construíram esse país, ou que das populações que foram massacradas por esse país, que são os indígenas e os negros, foram marginalmente atacados no sentido de vamos resolver, a ponto disso virar um grande tabu, de você falar sobre isso, que qualquer pessoa que entenda a história do Brasil, isso ganhar uma repercussão absurda. Eu lembro que na época, numa viagem de trem de Colônia para Frankfurt, eu acho, eu, o Rufato e o Paulo Lins, a gente escreveu um abaixo-assinado para apoiar os professores que estavam em greve no Rio de Janeiro e levando porrada da PM, né? Ao mesmo tempo que a Dilma ajudava a criminalizar esses protestos. Era uma coisa muito complicada, porque era um governo de esquerda que... E eu vi esse tipo de cena, era muito absurdo. Senhorinhas levando porrada da Polícia Militar. Mas então existia uma aliança virtuosa entre Sérgio Cabral e Olimpíadas e tudo aquilo que a gente sabe. Essa confusão de Michel Temer, o discurso do Michel Temer, a empáfia da Marta Suplicy, a reação histérica ao discurso do Rufato, eu acho que isso tudo explica demais o que a gente está vivendo. Realmente foi um ano de muitas mudanças e coisas afloraram, não é, João? E realmente, eu quando escrevi a convite da Granta sobre a situação do Brasil em 2013, depois eles me convidaram agora, o ano passado, para escrever de novo, seria uma continuidade, mas eu acabei falando justamente disso. Você tem um governo de esquerda que admitia e chancelava, não é, a repressão a manifestações aqui em São Paulo, enfim, em vários lugares, né, no Rio de Janeiro, em outros lugares.
E que Muito aquilo mais do que as ali, manifestações. e que O aquilo governo que ali apoiava as custaria, UPPs. O projeto né? assassino, o projeto genocida. É Um pior do que isso. artigo que eu escrevi, eu e a Patrícia Mello, para o Die Welt também, em 2013, eu falei que a coisa não ia bem no Brasil. E é isso. Naquela época eu lembro bem que todos esses nomes, né, de amigos nossos mais orgânicos, mais relacionados ao Partido dos Trabalhadores, nas universidades, no próprio governo, né, pessoas com quem é possível dialogar, né, o quanto as pessoas algumas ficavam incomodadas, né, com esse tipo de revelação naquele ano. Enfim, Mauro Damer. Acho que eu concordo ali com o Cuenca quando ele fala que dá para entender hoje, o que a gente está vivendo hoje, a partir das pegadas, né, da nossa própria história ali, né? Agora, eu acho também que tem uma coisa que, assim, são várias questões, né? Mas uma delas, assim, por exemplo, a governo de esquerda acabou com a fome, né? E é uma coisa importante, né? Acabar com a fome, vamos combinar que é uma Sim. coisa central, mas como também é frágil, né, cara? Porque a fome de repente está aí para milhões de pessoas de novo. É importante acabar com a fome e tal, mas o como também tinham outras reformas, vamos dizer assim. É isso que eu não gosto, cara. Essencialmente era um governo reformista, né? E a reforma dá a sensação de que tu está avançando, né? E Sim. de alguma forma estava avançando na expansão do capitalismo, né? E de uma suposta democracia liberal que não era liberal, né? E aí também a conivência da classe artística, às vezes com os discursos populistas ou com os discursos assim hegemônicos, né? A cultura tinha uma função, eu acho, deveria ter uma função que ela não é só essa de mercado, né? Por exemplo, voltando para o negócio da Regina Duarte, hoje ela ir para a Cinemateca, o cinema brasileiro ele foi destruído na época do Collor, ele levou anos para se remontar, e aí veio o governo do PT, levou anos para numa luta contra grandes players do mercado para poder implementar a lei de cotas, daí se voltou o cinema, e o cinema, no fundo, todo mundo se acomodou numa expansão do mercado, né? E daí, agora estamos vivendo esse colapso geral da cultura e não tem artista, né, cara? Não tem base cultural ali para fazer o debate público, e aí vai acabar a Jean Duarte na Cinemateca, que é um pouco o enterro do cinema de novo, né? Vamos matar de novo. Porque tem um evangélico lá, Nancini, lá, querendo revisar contratos para poder, obviamente, perseguir politicamente alguma produtora, algum artista que não pagou alguma conta direito e tal. Então a gente vive um pouco nesse pastiche, nesse teatro, né, cara, brasileiro, onde a arte ela se justifica muito pelo mercado, pela expansão, ou se justificou, né? Eu acho que é um pouco esse pastiche que a gente viveu, de que havia um debate público, de que havia uma cultura aí sendo montada, e nem no primeiro tropico que teve, entregou tudo, né, cara? Então, eu acho que a gente não vai voltar para isso mais. Acho que a grande lição da esquerda mesmo é que não adianta querer expandir o capitalismo, entendeu? Nessas bases que estão aí. Não adianta querer expandir, quer dizer... Esse é o ponto. Não adianta ter muita ilusão, né, com o sistema jurídico brasileiro, né? Sei lá, cara. Você não cria cidadãos através do consumo. Exatamente. Essa que é a coisa. A gente talvez tenha sido a geração que chegou mais longe nisso e teve benefícios, teve coisas... Mas não é cidadania. Mas não foi suficiente para manter isso, né, cara? Então, é uma grande lição que eu acho que a gente vai ter, todo mundo, né? Bom, Luiz, eu, como eu já disse no podcast, de modo geral, 15, e li um trecho do teu romance recente, Verão Tardio. Em termos de obra bem escrita, eu, como leitor, considero o melhor livro que eu li, produzido ano passado, melhor livro que eu li o ano passado. Muito bem escrito, com diálogos e localização das personagens que circundam o protagonista, muito bem estruturado. Eu pensei um novo trecho, que é, na verdade, uma fala de uma personagem, e eu gostaria de ler esse trecho antes de fazer uma pergunta a você.
Porra, Oséias. Rosana levanta abruptamente, a taça de vinho na mão, acende a luz. Você ainda não conseguiu se livrar desse fantasma? Chega do passado, Oséias. E caminhando de um lado para o outro, a voz alterada continua. Temos que viver o presente, o momento. Você permanece com os olhos virados para trás. Não percebe nada à sua volta, muito menos à sua frente. Ninguém aguenta esse peso, não. É por isso que você anda aí, sem mulher, sem filho, sem amigos, distante dos parentes. Desculpe falar assim, mas eu posso. Sou sua irmã mais velha. Me preocupo com você. Desse jeito você vai acabar que nem o pai. O pai murchou de tanta culpa. E a mãe? Aquele câncer dela? Eu superei, meu irmão. Pouco antes de ficar grávida, comecei a sentir um troço esquisito. Não conseguia dormir direito, ouvia vozes, via coisas. Aí fui num centro espírita. Eles fizeram um trabalho muito bonito de desobsessão, de convencimento mesmo, para ela entender que não pertencia mais a esse mundo. Foi complicado. Ela não aceitava. Tão atormentada. Me libertei. Depois, quando a Tamires já tinha uns 10 anos, passei um período muito mal. Insônia, angústia, desânimo. Já ia tombando de novo, quando nem me lembro quem me falou para procurar ajuda psicológica. E agarrei na terapia. Um santo remédio. O fato, meu caro, desse trecho, numa única fala, de uma única personagem, você consegue, de uma maneira literária, colocar toda a complexidade, né? Todas as áreas de afetação que podem, digamos assim, envolver uma figura, uma pessoa brasileira, uma personagem brasileira, no interior do Brasil. Eu imagino, nunca te fiz essa pergunta, mas eu imagino quão dolorido para você é escrever, sobretudo porque, de alguma forma, você não se afasta e você não recusa o espaço geográfico, o cenário no qual você cresceu, que é a sua cidade natal, e todas as complexidades que estão sempre lá diante dos escritores, das escritoras, né? E que muitas vezes, por até um certo temor, um certo receio de que aquilo ali poderá custar muito caro para a própria existência, né, de quem está criando, não se enfrenta. Eu acho incrível que você possa ainda, depois de tantos livros, tantos trabalhos notáveis, continuar investigando uma geografia que, na verdade, é uma essência, e enfrentando essa essência. Eu quero saber o quanto Luiz Rufato enfrenta Luiz Rufato nesse processo. Bom, antes de mais nada, Paulo, obrigado pelas suas palavras sempre generosas. Eu tive eu fui privilegiado no sentido de ter nascido numa cidade que ela, embora seja uma cidade pequena, ela, curiosamente, ela é um microcosmo perfeito do Brasil. A história política e econômica brasileira, ela coincide totalmente com a história política e econômica da cidade. No momento em que o Brasil estava se transformando no país industrial, né, saindo do mundo rural e transformando no mundo urbano e industrial, a cidade também estava passando por esse momento. Depois, quando o Brasil entra quer dizer, a questão política é superestrutural, então ela vai estar sempre presente. Mas quando o Brasil entra em crise econômica, a cidade entra em crise econômica porque ela está diretamente ligada à questão da indústria. Depois, quando ela recupera, se ela recupera, quando ela entra em decadência, ela entra em decadência. Então, todos os grandes males da sociedade brasileira você encontra, digamos, de uma maneira microcósmica na cidade. E então, para mim, foi muito bom que tenha acontecido isso, porque eu, embora tenha nascido lá, nessa cidade industrial, eu ainda tive uma criação muito grande nas minhas férias na colônia italiana, que era rural, portanto. Então, eu acompanhei muito essa dicotomia do Brasil, num determinado momento, que era um país rural, e depois se transformou num país urbano, do quanto do rural ainda permaneceu no urbano.
ou seja, quanto que isso foi um embate que até hoje nós vivemos isso, né? Nós somos um país jeca, né? O Brasil é um país jeca, né? E por que ele é jeca? Porque ele não se livrou ainda desse passado rural dele, né? Nós sabemos muito bem que o mundo rural é o mundo do conservadorismo, é o mundo do compadrio, né? Porque geralmente o dono da fazenda lá, ele também é padrinho dos filhos dos empregados e, portanto, estabelece uma falsa relação de classista, né? Que nós mantivemos isso na sociedade brasileira urbana, né? E, para mim, o Brasil não se livrou dessa jequice, não se livrou desse passado dele tão forte, né? Com raízes tão fincadas no mundo rural. Então, assim, eu me dispus, nos meus livros, a refletir sobre isso. Então, assim, toda a minha orientação de conteúdo, que formal é um pouco diferente, mas toda a minha orientação conteudística, ela está perpassada dessa discussão do quanto, né, o passado pesa no nosso presente, né? Porque, inclusive, é uma questão até psicanalítica, né? O Brasil é um país que se recusa terminantemente a olhar para o seu passado. É quase que como se fosse uma neurose que o Brasil tem como nação. E o que é a neurose? É você ter respostas iguais para problemas diferentes, né? Então, no Brasil, todas as vezes que há uma crise política, a resposta é sempre a mesma. Qual é? É a ditadura. Sempre foi assim. Toda a nossa história política é uma sucessão de ditaduras com pequenos interregnos de democracia. E isso, para mim, está porque nós nunca quisemos enfrentar o nosso passado. Nós nunca quisemos olhar para nós mesmos. Por quê? Porque o nosso passado é feio. Nosso passado é muito feio. Nós levamos culpas horríveis, tremendas. Mas você só consegue andar para frente de verdade se você olha para o seu passado, você reflete sobre ele, tenta resolver as questões do seu passado para você vivenciar melhor o seu presente e você pensar no futuro. Sem isso, é impossível. Verdade. André Del Fuego. Rufato, eu não sei qual é o seu livro mais traduzido. Vou chutar aqui, Eles Eram Muitos Cavalos, né? Possivelmente. Sim. E queria saber da tua experiência com o leitor estrangeiro, com a crítica estrangeira. Como é que eles olharam para o teu trabalho, para o teu projeto? Com as diferenças, né? Você publicou em tantos lugares distintos. Eu tenho mais uma pergunta também nessa linha, já que ela fez essa referência ao Eles Eram Muitos Cavalos. Eu queria saber o seguinte, o fato, Eles Eram Muitos Cavalos não te assombra de vez em quando, pela importância que ele tem? Não, então, vamos lá. Na verdade, vou começar pelo Paulo, porque aí eu vou chegar em você, André. Na verdade, assim, não me assombra de forma alguma, Paulo, inclusive porque, assim, eu estabeleci um projeto para mim literário em que, assim, cada livro meu é uma nova experiência, ele formal, né? Nenhum livro meu se parece com o outro. Eu garanto, eu não sei se prestam os livros, mas eu posso garantir que nenhum livro estabelece uma relação formal com o outro. Estabelecem relações de conteúdo, sim. Isso, sem dúvida alguma. É quase uma repetição de temas. Mas, formalmente, todos os meus livros são diferentes uns dos outros. E, portanto, como eu não tinha... Eu acho que talvez, quando você fica muito preso a uma forma, talvez, sim, um livro que tenha feito um pouco mais de sucesso acaba incomodando, porque você tem que superar aquilo. Como não, no meu caso, como cada livro meu é uma experiência, e realmente, para mim, iniciar um livro é terrível, porque eu estou iniciando, na verdade, um novo projeto formal. Então, não, isso nunca foi um peso para mim, de forma alguma. Até o contrário, aí eu vou chegar na Andréia, até o contrário. Como ele abriu muitas portas, até hoje abre, né? Ele tá traduzido em 13 países, e ele sempre... quer dizer, ele sempre leva os outros livros, né? Ele sempre carrega os outros livros. Então, não teve nenhum país que eu tenha chegado que ele não tenha chegado antes. Então, todos os outros livros andaram atrás dele. Então, na verdade, é o contrário, né? Ele sempre me traz essa generosidade de carregar os outros títulos com ele, né?
E aí, André, inclusive por causa disso, né, por causa de ele ter sido traduzido em muitos lugares diferentes, a experiência tanto com os tradutores quanto com o público, elas são muito diferentes, né? Os lugares que eu vendo mais livros hoje são estranhos, porque são a Alemanha em primeiro lugar, a Finlândia em segundo lugar e a França em terceiro lugar. Por que essa não sei, não tenho a menor ideia. Você perguntar para mim o que agrada aos meus livros nos leitores, eu não tenho a menor ideia. Inclusive, eu acho que isso sempre é uma questão de um pouco de sorte também. De repente, você estar no lugar ali em que as pessoas gostariam de ver determinadas coisas. De qualquer maneira, o que eu posso dizer para você é o seguinte: nós, escritores brasileiros, nós temos um grande problema. Porque, assim, quando vocês já publicaram, todos vocês já publicaram no exterior, vocês devem ter tido essa experiência, quando o leitor vai atrás de um livro brasileiro, ele vai atrás de uma coisa muito clara na cabeça dele. E quando ele não encontra, ele se decepciona. E o que ele está procurando quando se fala em literatura brasileira? Ele está procurando Jorge Amado. Ele está procurando Jorge Amado. E ele não está procurando Paulo Coelho, porque ninguém sabe que o Paulo Coelho é brasileiro. Mas é verdade, muito né? Bom, que frase maravilhosa. Se não procuraria. Mas o frase maravilhosa. Eu sempre falei, olha, o Paulo Coelho não me incomoda, porque ninguém sabe que o Paulo Coelho é brasileiro, ele não escreve sobre o Brasil, então ninguém procura nele Brasil, mas procuram o Jorge Amado. Então, assim, todos os lugares, eu acho que vocês devem ter tido essa experiência, quando alguém vai procurar literatura brasileira, ele está procurando o quê? Jorge Amado. Tanto isso é verdade que naquele ano, né, de 2013, foram publicados 180 títulos de literatura brasileira na Alemanha. E como quem estava organizando a exposição dos livros na feira de Frankfurt era o Michael Kegler, que vocês conhecem, e ele é meu tradutor também, e ele é meu amigo, na verdade, e depois ele levou... Ele é muito querido, né? Ele é muito querido. Nossa. Maravilhoso. E ele levou esses Ele é maravilhoso. Ele levou esses livros para a casa dele. E eu frequento muito a casa dele. E um dia eu estava lá olhando e qual não foi a minha surpresa, eu nunca tinha percebido isso, é que a boa parte das capas dos livros de literatura brasileira publicados naquele ano são as capas mais exóticas que vocês podem imaginar. Tem papagaio, tem praia, tem floresta. Aquela antologia saiu com papagaio, lembra daquela antologia? Aquela antologia com papagaio. E eu me lembro que tinha uma coisa assim, que o editor queria um papagaio, porque como a feira é no outono, as pessoas querem uma coisa colorido. Um calorzinho, um colorido. Pois é. Então isso é terrível, terrível, terrível. Eu queria só ter uma curiosidade. Cataguases tem uma tradição no cinema, na criação do cinema nacional, então, e por que tem essa história, esse núcleo? Qual que é a raiz disso de Cataguases? É muito simples. O cinema e mesmo a literatura só existem em lugares onde há excesso de capital. Não existe cinema e mesmo literatura onde não há capital. E, como eu disse lá no começo, Cataguases é uma cidade industrial desde o começo do século XX. Em 1908, já havia indústria têxtil na cidade. E uma indústria muito forte. E essa indústria ela foi criada a partir de capitais vindos do capital, através do capital rural, através do capital de café. Quando os cafeicultores da cidade, perceberam que o café estaria entrando numa espiral de baixa, eles imediatamente transferiram esse capital para a indústria. E fazendo isso, eles se livraram, toda a região entrou em decadência imediatamente, menos Cataguases. Cataguases não entrou pelo contrário, Cataguases virou um polo industrial importantíssimo ao longo de todo o século XX, até o final do século, até a década de 80, comecinho da década de 90, quando entra o têxtil chinês muito fortemente, e aí realmente a cidade entra em decadência. Mas então, assim, a explicação a isso é muito simples. Havia capital sobrando, claro, não bastava só isso, porque outras cidades também tinham capital sobrando, e nem por isso houve um interesse pelas artes. Mas aí, então, entra o outro dado,
que é o fato de que, além de ter capital sobrando, tinha um sujeito que era dono desse capital, que era um cara interessado em artes, né? Esse cara chamado Francisco Inácio Peixoto, que é uma pena que o Brasil, como eu disse, não tem passado, porque se tivesse, ele seria um cara que deveria ser cultuado, porque ele não só, de alguma maneira, esteve envolvido indiretamente, no caso, com o cinema do Humberto Mauro, indiretamente porque o Humberto Mauro era eletricista da Força Luz, ou seja, da companhia de energia elétrica, que era deles também, né? E ele esteve envolvido diretamente na criação do movimento verde, que era um movimento literário importante, né? E mais à frente ele esteve envolvido com a arquitetura. O Niemeyer, antes de construir Brasília, ele construiu Cataguases. Se vocês forem em Cataguases, vocês vão ver lá o Niemeyer ainda titubeando, ainda não muito Niemeyer, não era o Niemeyer, mas já era o Niemeyer. Ele levou o Niemeyer na década de 40 ao Cataguases, né? Então, assim, é isso, quer dizer, onde tem capital sobrando, né, tem que ter capital sobrando, e onde tem uma pessoa iluminada que realmente entende que esse capital pode ser destinado para isso, né, então aí foi isso. Então é uma coisa simples, na verdade. Não, é legal saber o cara. Legal. João. Um dos meus livros preferidos sobre o trabalho do escritor é o livro de troca de correspondências entre o Mário de Andrade e o Fernando Sabino. O Mário já era o Mário e o Fernando era um moleque, né? Ele começou a mandar cartas para o Mário, sei lá, com 18 anos. E eles trocaram cartas uns bons anos. E tem uma frase do Mário, tem um momento que o Mário fala que é uma coisa que eu me identifico muito, e talvez eu tenha aprendido também lendo esse livro, que primeiro o escritor se vê de posse de um tema, de um assunto. A maneira como ele vai cercar esse assunto é a forma. Então, é o assunto que puxa a forma. E eu me identifico muito com a obra do Rufato e como ele constrói narradores radicalmente diferentes de um livro para o outro. Isso me lembra uma frase do Roberto Schwartz, que é mais ou menos assim, que na cultura brasileira os artistas de uma geração eles precisam destruir tudo que vem antes para criar uma outra coisa, e os outros vão destruir tudo que vem antes, uma coisa meio hegeliana, dicotômica, né? Acho que talvez agora a gente tenha passado por isso, mas escritores desse tipo, eles fazem isso sozinhos. É quase como se você tivesse que desaprender a escrever e aprender a escrever de novo, porque o livro novo te puxa a criação de um novo jeito de escrever. Então você está sempre tendo que, de certa maneira, começar do zero. E aí eu queria fazer uma pergunta pro Rufato, que é uma que eu me faço algumas vezes. Não dá uma canseira? Às vezes não dá para dar uma descansada e ficar no narrador? Para mim, o grande problema é exatamente esse desafio que eu me imponho de tentar compreender, porque, veja bem, eu adorei essa ideia de que você tem primeiro um tema e depois você tem que buscar a forma para esse tema. O Flaubert, naquele Educação Sentimental, ele fala mais ou menos isso, de uma maneira diferente, e eu complemento, que ele diz o seguinte, que cada livro só tem uma maneira de ser escrito. E esse que é o grande desafio, no meu ponto de vista, assim, porque eu não conseguiria escrever um livro que eu escrevi que não fosse da maneira como eu escrevi. Eu até penso, às vezes, como é que eu escreveria, sei lá, Eles Eram os Cavalos? Não escreveria, não conseguiria escrever de outro jeito. Mesmo, o Steve Lisboa, lembrei de você, não conseguiria escrever de outra maneira. Então, assim, para mim, isso se impõe quase que naturalmente. Quer dizer, ou seja, não é algo que eu busque como novidade para mim mesmo, mas é algo que eu enfrento, porque isso vem da própria história que quer ser contada. Sim, mas é cansativo? Porque, como você disse, eu tenho que desaprender, né? Eu, às vezes, falo, puxa, por que eu não escrevo da maneira mais, sabe? Não, deu certo, por que eu não faço desse jeito? Porque não adianta, eu não consigo, sabe? Eu sou incompetente nesse sentido, eu não consigo, né? E eu me lembro que uma vez uma editora fora do Brasil, ela publicou Eles Eram Muitos Cavalos, e aí depois, quando foi oferecido um outro livro para ela, eu não me lembro qual foi,
Aí ela leu, falou não, ela recusou, falou não, eu quero um outro, eles eram descamados. Eu falei, então vai ter que procurar um outro autor, não sou eu, sabe? Luiz, você faz uma coisa muito bonita nessa quarentena, nesse momento de pandemia, que é quando você acorda e você, eu não sei se é antes ou depois do café, mas sempre ali por volta das 5h15 da manhã, você manda um olá, Luiz Rufato, na sua ronda. Eu acho tão bonito isso, você ter se proposto a fazer isso com alguns amigos seus, né? E eu estranho, tanto que eu comentei com você, eu estranho quando um dia desses chegou, já faz semanas que chegou às 4h50. Eu falei, ué, não deve ser o Luiz Rufato, porque é às 4h50. E outro dia chegou às 5h20, 5h20, eu acho. E várias vezes, como você sabe, porque nós já conversamos isso diversas vezes, eu vou dormir 7 da manhã, 8 da manhã. Mas recentemente eu tenho me imposto tentar dormir um pouco antes das 2, enfim, né? E aí eu acordo cedo. Queria que você desse um pequeno relato, meu caro. Qual o inventário parcial que você já pode falar desse processo? Como seus amigos reagem a isso? Você conversa com as pessoas? Como é que é esse momento de tão bonito, né? Você se propor a esse tipo de conexão, né? Lá atrás. E só para fechar, eu queria te fazer uma pergunta também, porque eu conheço a tua poesia e eu queria saber como é que anda Luiz Rufato hoje, como é que o prosador Luiz Rufato se relaciona com o poeta Luiz Rufato. E queria ler um poema teu aqui, que eu gosto bastante. Ainda há pouco era dia, asilava na sombra a estirpe dos antepassados, temia a chegada da tarde com seus pássaros vertigens, cortejos, fantasmagorias. No entanto, sem sabermos, caminhávamos ombro a ombro, evitando as largas veredas. E quando afinal a tarde desceu, entre labirintos, vales e cristais, entrelaçamos as mãos inseguras. Juntos partilhamos o tempo, reconstruindo pedra e pedra, a vida que quedou imediata. Luiz Rufato, poeta, a vida quedou? Neste momento, com certeza. Outro dia o Ricardo Couto escreveu no blog dele lá, assim, todo dia eu sou acordado com o bom dia do Luiz Rufato. Na verdade, assim, o que ocorre? Eu estou sozinho, né? Eu tenho já mais de 2 meses que eu estou sozinho aqui em casa, eu não saio, quer dizer, eu estou sozinho, não, com 2 gatos, na verdade, né? O Sky e o Nicolai. E eu comecei a pensar assim, poxa, outras pessoas estão sozinhas também, né? Como que nós vamos saber se elas, sabe, elas estão preparadas para o dia? Como é que elas vão se sentir no dia? Eu comecei a brincar, falar, vou bancar o Honda, né? E aí eu comecei a fazer isso, assim, olha, aqui é aqui é a Honda diária do Luiz Rufato e tal. E no começo algumas pessoas ficaram meio achando, mas que é isso? O que você quer que eu diga alguma coisa? Não, eu só estou dizendo, ó, estou vivo, estou do seu lado, se você precisar de algo, estou aqui. E aí as pessoas começaram a também falar, responder, ok, tá tudo bem aqui e tal. E isso já vem toda a quarentena, né? E para mim é uma maneira realmente assim de alguma maneira mostrar para mim mesmo que eu não estou sozinho, que nós não estamos sozinhos, sabe? Porque muitas vezes, eu acho que isso não ocorre só comigo, claro, a gente se sente tão solitário de estar vivendo neste momento no Brasil uma situação tão absurda que você às vezes olha para trás assim e fala, puxa, mas será que sabe como é que eu vou sobreviver a isso tudo, né? Aí quando você descobre que não é você só, que existem outras pessoas, né? Eu não tenho rede social nenhuma, né? Eu não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho, o que mais que tem aí? Eu não sei, tudo que tem eu não tenho, né? Então a única coisa que eu tenho realmente é um telefone, né? E o WhatsApp de algumas pessoas, poucas, porque eu também não tenho muito contato com muita gente.
Então, é por aí que eu tentei manter um pouco uma certa sanidade mental. Eu tenho duas coisas que eu faço para manter a sanidade mental. Quer dizer, claro, eu leio, eu assisto filmes, escrevo, mas também, todos os dias, eu assisto um jogo ruim de futebol. Eu estou assistindo agora a qualificação para as eliminatórias da África. Veja bem, não é jogo das eliminatórias da África, é jogos da qualificação para as eliminatórias da África, que ocorreram no segundo semestre do ano passado. Né? Esse é um bom personagem, hein, Rufato? Porque, veja bem, não são jogos péssimos, são jogos ruins. Ou seja, não é que você vai ver lá os caras não sabendo onde está a bola e nada, não. Porque hoje o futebol, em qualquer lugar do mundo, as pessoas entendem muito claramente o que é futebol. Né? Mas é um futebol ruim, claro. Né? Hoje, por exemplo, eu assisti um jogo que foi entre Togo e Ilhas Comores. Terminou 2-0 para o Togo. O Togo classificou-se para as eliminatórias, mas só eu assisto um jogo desse. E é legal, é uma maneira de eu manter a minha sanidade mental. Agora, quanto à poesia, Paulo, você me surpreende, porque, na verdade, né, eu publiquei um livro de poemas em 2002, 18 anos, portanto. Né? E assim, eu me sinto muito incomodado, porque assim, eu não sou poeta, né? Eu sou um bicão. Né? Aliás, na prosa também eu sou um bicão. Então, até assim, parece, né? Até parece. Não, Hoje eu estava pensando o seguinte, cara, porque, pô, a gente fez de modo geral, sabe, Luiz, né, para o Sérgio Santana, deu aquela complicação lá com o Zoom, que não gravou, estávamos todos muito tocados, porque fazia poucas horas que o Sérgio tinha falecido. Eu fiquei imaginando, fiquei montando o meu pequeno ranking, né, dos escritores, né, das escritoras, dos escritores. A coisa acaba te cercando, né? O fato que conselho você, como um dos autores mais importantes vivos no Brasil hoje, você daria para uma escritora, um escritor iniciante? Bom, primeiro que isso não é verdade. Eu não sou um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, mas longe disso. Mas, ok. Sempre que alguém me faz essa pergunta, claro, porque essa pergunta sempre vem, né? Eu sempre penso o seguinte, que eu não consigo imaginar algum escritor, que seja um bom escritor, que não seja antes um excelente leitor. Não é um bom leitor, um excelente leitor. Porque, veja bem, o que significa você ser um excelente leitor? É você você não precisar de resolver problemas que já foram resolvidos. Né? A grande desvantagem, por exemplo, de quem lê pouco e quer se meter à literatura é que, de repente, você passa um ano tentando resolver um problema e, de repente, esse problema já foi resolvido diversas vezes por grandes autores. Você não precisava de resolver, já estava resolvido. Né? Você só precisava era de conhecer como resolver esse problema. Né? Então, é isso. Agora, de qualquer maneira, isso muitas vezes não satisfaz as pessoas que perguntam isso. Né? Tudo bem, mas mais alguma coisa? Aí eu sempre lembro de algumas coisas, mas que para mim fazem sentido, mas não necessariamente fazem sentido para outras pessoas. E para mim, por exemplo, faz muito sentido a questão da disciplina. A minha disciplina não significa, por exemplo, essas coisas, eu anoto tudo, eu não anoto absolutamente nada do que eu vou escrever, nada. Eu não faço nenhum projeto, ou seja, não faço uma projeção de como vai ser o livro, também não faço. A minha disciplina é de outra natureza. A minha disciplina é de todos os dias trabalhar. Todos os dias trabalhar. Como enfim, trabalhar mesmo. Assim, eu todos os dias acordo às 5 da manhã e às 6 da manhã eu estou sentado aqui exatamente nesse lugar e vou trabalhar até às 11, todos os dias. Isso não significa que eu vou escrever durante 5 horas, de forma alguma. Às vezes eu vou escrever meia hora, às vezes eu vou escrever absolutamente nada, não importa. É o meu trabalho. Eu vou sentar e trabalhar. Né? E a última dica que eu daria, que eu acho importante, é assim, você ter algumas pessoas que são leitores do seu trabalho. Mas não pode ser mãe, pai, namorada, namorado, amigo. Não, tem que ser, quer dizer, pode ser até amigo, mas tem que ser amigo mesmo. Amigo, eu sempre digo, os meus amigos são aqueles que falam mal de mim pelas costas.
e pela frente também, entendeu? Porque amigo é aquele cara que fala, olha, isso aqui tá uma merda. Tá uma merda, né? E você fica chateado, Real, evidentemente, acabou e tal, mas você fala, pô, esse cara é meu amigo, eu sei, ele quer o meu bem, né? Então é isso, é o que eu diria para alguém que quer escrever. Legal. Para onde vamos agora? O José Serra, ele deu entrada num projeto de lei sobre renda básica universal, que a gente sabe que tem origem no Suplicy, porque ele acha que isso, enfim, pode se aproveitar, inclusive, esse cadastramento imenso que se fez para o auxílio emergencial. E é interessante este cara, né, ali no Senado e tal, pensar nisso, né, que é esse... Pensando até na declaração do Lula, que foi mal colocada, mas que a ideia de que a pandemia é uma chance de repensar o Estado, eu acho que o Serra colocou, deu entrada nesse pé muito antes da declaração do Lula e tal, mas acho que tem aí um movimento tentando pensar nesse campo desfeito, né, que a gente vem falando até aqui e tal. Eu tenho um comentário, enfim, que é meio... O Brasil é muito louco, né? Porque se esse projeto ele avança e tem um projeto, eu não sei se é esse que você acabou de falar, do Serra, mas tem um projeto do Randolph Rodrigues, da Rede, que ele fez junto com aquela Mônica De Bolle, e do Suplicy. Ah, é esse. Estou lendo agora. Então, olha só que loucura, né, pessoal? Se esse projeto passa, isso é a Bolsa Família do Bolsonaro. O Bolsonaro galvaniza uma galera que vai reeleger ele. Porque se você coloca uma renda mínima de R$600 para uma boa parcela da população brasileira, isso é bacana. Eu sou a favor da renda mínima. Eu acho que a gente tem que imprimir dinheiro e distribuir. Mas olha como o Brasil ele é tricky, né? Porque, por um lado, isso pode garantir a estabilidade política, certa estabilidade política não necessariamente, porque ele não joga com isso, mas uma reeleição. Porque ele, se isso acontece, e você vê um programa de distribuição de renda idealizado pelo Suplicy em prática no Brasil durante 1, 2 anos, é um troço sem precedentes, ele vai se reeleger. Mas ele, como chefe da executiva, ele pode vetar. Então, o Guedes quer vetar. O Guedes deu uma declaração hoje que era absurda. Se a gente ficar dando R$600 por mês, o cara vai ficar de boa, não vai querer trabalhar. É um filho da puta, né? Ele que tinha que ganhar R$600. Desgraçado, cara, como eu odeio. Enfim. Mas olha só que louco, né? Ele, por um lado, tem um lado do governo liberal, que é o Guedes, que é completamente contrário a isso, ao mesmo tempo que diz que vai dar dinheiro para as empresas aéreas, e você tem o lado desenvolvimentista militar, que é a favor desse dinheiro. Esse projeto de esquerda, que o Suplicy, agora eu preciso falar isso de novo, desculpa que eu estou pegando no pé, mas é isso, né? A história do Brasil. O Suplicy, ele ficou tentando ser recebido pela Dilma, ele fez vídeo falando disso, né? Que a Dilma não recebe ele, que ele quer falar da renda mínima. Ele bateu em Brasília 1 milhão de vezes, ninguém falou. Se o governo Bolsonaro aplica a renda mínima e se reelege, mano, é uma coisa boa, mas eu transformei numa coisa horrível. Mas é isso. Você encontra no YouTube, e eu já te passo, Mauro, vários videozinhos de sujeitos agradecendo ao Bolsonaro os R$600. Né? Então, essa máquina, como muito bem aponta o João Paulo Cuenca, essa máquina que eles têm hoje de domínio total da narrativa, realmente, é isso aí. Um negócio que eu acho engraçado, o Serra, obviamente, está se apropriando do projeto do Suplicy para o marketing, né? Assim, então, os tucanos têm uns truques ali, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho engraçado, que vou voltar ao negócio do Felipe Neto, porque, no fundo, ele é um tucano, né, cara, que está se disfarçando de esquerda, né? E aí, os tucanos têm um pouco uma origem na esquerda também, né? Como é a origem que a gente... Tal. E aí eles se perderam nessa adoção do neoliberalismo eles foram indo meio a reboque e acabaram apoiando o Bolsonaro, né?
E agora que o Bolsonaro se consagrou ali, ou se cristalizou como um grande líder populista da direita, todos esses tucanos que estavam ali abraçados a ele, tal, que apostaram na derrubada, no golpe parlamentar, que apostaram no antipetismo, no antilulismo, né? Que utilizaram essas estratégias de comunicação meio perversas aí, tal, que o Bolsonaro trouxe para o Brasil, esses caras agora têm que voltar para um centro. Só que nada garante que eles vão trazer os votos de volta para o centro, né? Esses votos, até porque esse centro que eles voltam não é um centro homogêneo, né? É uma grande meleca ali, onde vale tudo, né? Então tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem ex-liberal arrependido, tem uma confusão ali. E aí, vendo o Felipe Neto, esse cara, a minha visão é que a minha percepção, pelo menos posso estar totalmente enganado, né? Mas é que ele, o Luciano Huck, o Frota vão começar a recompor uma espécie de centro ex-tucano, né, para os tucanos voltarem. Mas eles, no fundo, Mas eu acho que não é tucano, cara. Eu acho que é uma parada diferente do tucanato. Não, morreu. eu acho. Não, tipo eu zumbi. acho também. Sim, isso existe concordo. em São Paulo. Concordo 100%, está acabando, enfim, acabou como um projeto, mas de alguma forma, os empresários, setores da classe média que apoiavam os tucanos e que migraram para a direita, vão voltar e esses caras vão falar com eles, né? Quer dizer, eles estão tentando falar com essa turma que vai voltar para esse centro. Obviamente, para setores da esquerda é bom que esses caras voltem, porque também não dá para a esquerda precisa dialogar com alguém, então com os Bolsonaro não dá, então tem que esperar com que se remonte esse centro ali. Só que esse centro ele não tem ideologia, ele no fundo ele está tentando manter uma ilusão neoliberal. E o grande fracasso do Brasil hoje é porque ele adotou um neoliberalismo tardio. Quer dizer, o neoliberalismo não está colapsando o mundo inteiro, cara. No Chile, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Quer dizer, a ilusão é puro veneno do juro, né? Os juros, os ganhos com o juro no mercado financeiro fizeram que aqui no Brasil tem uma categoria de cidadãos assim que se beneficiam com seus... trabalhou, investe ali, bota uma graninha ali na bolsa, ganhou uns juros fantásticos, claramente numa distorção econômica, quer dizer, ganharam em cima do veneno ali, né? E estão loucos para que isso volte, né? É dependente químico, cara. Esses caras querem que isso volte. E aí vão se afastar do Bolsonaro para recriar esse centro, mas para mantendo a racionalidade neoliberal, o que seria um absurdo também, uma loucura, quer dizer, no Brasil. Então a gente pode discordar da esquerda ou pode discordar da direita, mas é melhor ter um burro do lado de lá e um burro do lado de cá do que um miolo que vai fazer um erro pior ainda, que vai tentar seguir num receituário que nos trouxe aqui. Quer dizer, o Bolsonaro, se não fosse o neoliberalismo e o apoio dos tucanos, não era ninguém, eu era ainda aquele louco lá. Quem deu lustre para ele são os ex-liberais, são os tucanos, são essa é maravilhoso, suposta Mauro, como essa galera continua emplacando manchete. Por exemplo, hoje tem uma manchete do Globo. Mas é a Folha, né? Guedes diz que reduzir encargos trabalhistas pode gerar de 10 a 20 milhões de empregos em 3 anos. A quantidade de vezes que a gente ouviu esse discurso de que reduzir encargo trabalhista, de que fazer a reforma previdenciária, de que meter no rabo do trabalhador vai gerar crescimento econômico e emprego nos últimos 30 anos, porque se vem desde o governo FHC, é incontável, né? E a imprensa corrobora e replica essas narrativas exaustivamente, né? A ponto de que, para mim, é uma coisa completamente absurda que a Folha de São Paulo e o Globo e todos os jornais brasileiros ainda repliquem isso, que é um troço fantasioso, é um cenário completamente imbecil, como se fosse um graal da economia, enfim, da política econômica. É simplesmente uma manchete especulativa que não serve para porra nenhuma. Uma coisa que me deixou bem incomodado foi quando, eu não sei se é chutar cachorro morto, enfim, mas a gente tem essa relação, né, de tentar pensar, ter uma perspectiva mais progressista a partir, né, de um olhar da esquerda,
quando o PT lançou o plano Lula, eu pensei assim, poxa, o PT não aprendeu nada mesmo, né? Eles, primeiro que eu não sei se alguém vai prestar atenção nesse plano aí, mas para que carimbar esse plano de plano Lula, né? E dias depois, horas depois, eu acho, o Lula foi lá e disse que abria mão, né, do seu nome no plano de reconstrução nacional anunciado pelo PT, porque não podia ter diálogo, né, com esse tipo de largada. E aí eu fico me perguntando, o fato, enfim, se o PT tem condições mesmo de abandonar o nome do Lula, ou se num enfrentamento, sabe, de últimas consequências, numa espécie de oposição geral ou reaglutinação de centro-esquerda, né? O nome do Lula ainda não é um símbolo forte, né, para contrapor a esse crescimento aí do pensamento em torno do Bolsonaro, enfim, né? Porque essa disputa, se ela for levada para um outro patamar, que eu acho que vai acabar sendo, você ter o Lula no centro, né, dessa disputa pode ser inevitável. E eu queria dividir com vocês, realmente em dúvida mesmo, né? Bom, eu tenho uma reflexão a respeito dessa questão, que é, primeiro, que eu acho que nós estamos neste momento onde estamos, claro, por conta do Bolsonaro, mas muito também por conta de nós não termos uma oposição claramente definida, seja ela de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, de esquerda, ela não está definida. Ninguém está fazendo oposição ao Bolsonaro hoje. Aliás, muito pelo contrário. Todos os movimentos que a gente percebe em relação ao Bolsonaro é como se os partidos estivessem envergonhados, como se os partidos não quisessem fazer oposição ao Bolsonaro, pelos mais diversos motivos, alguns deles até inconfessáveis. Esses inconfessáveis, a mim me parece que é apostar no caos. Sim, olha, vamos apostar no caos, porque no caos nós acabaremos nos saindo melhor. E isso é uma tragédia, porque apostar no caos é apostar, né, em que milhões de pessoas vão morrer de fome. Isso não é retórica mesmo. No momento em que nós chegamos ao final do ano, com essa crise econômica e essa crise política, pessoas vão estar morrendo de fome mesmo. Já estão, mas vão aumentar muito. Então, apostar no caos neste momento, eu acho que é a pior estratégia, mas não há oposição hoje, né? E a segunda questão, Paulo, que eu acho, é que será que a política, assim como nós a conhecemos hoje, ela será a política que nós vamos conhecer amanhã? Quer dizer, será que essa forma de fazer política não é uma forma já ultrapassada de fazer política? Sabe? Eu acho, por exemplo, por mais que o Lula seja um nome de consenso, ou que Ciro Gomes, ou que outros que tais, são todos nomes totalmente ultrapassados hoje. Totalmente ultrapassados. Né? Inclusive no discurso. O Haddad também seria. Todos eles são totalmente ultrapassados. Assim, há que nascer um novo discurso, e um novo discurso só nasce com uma nova liderança. Você não tem um novo discurso com velhos líderes. Não existe isso. Né? Então, eu acho que esse que é o nosso grande dilema, e talvez até mesmo por isso que a oposição hoje não sabe o que fazer, porque todo o discurso hoje da oposição seria um discurso antigo, que não se contrapõe a esse cenário que nós estamos tendo. E repito, eu acho que nós hoje não temos líderes à altura do momento histórico que nós estamos vivendo. Não temos. Não temos nenhum. Diga. Isso é sintomático, isso que o Luiz falou é sintomático do que aconteceu ontem, que a gente teve um youtuber muito popular, enfim, é um formador de opinião no Brasil hoje em dia. Anteontem, né? Deu uma entrevista, anteontem, né? Os dias eu já perdi completamente. Anteontem. Ele falou obviedades, coisas certas e tal, enfim, se colocou muito bem, e a esquerda da minha timeline, o fato não tem redes sociais, eu tenho todas, eu fico vendo,
A esquerda encarou isso de um youtuber falar sobre o golpe e sobre como a meritocracia é um conceito furado no Brasil e sobre o fascismo, enfim, coisa que todos nós assim, falamos, como se fosse não sei, o segredo da Santa de Fátima, um troço absurdo, porque a esquerda realmente não produz esse líder e também não produz unidade, né? O Freixo abandonou uma campanha de prefeito porque não conseguiu coligar nem no Rio de Janeiro, né? A nossa esperança para uma majoritária é Dória, Huck, são nomes de direita, não é nem de centro-direita, é de direita. Tipo, a esquerda ainda está enterrada, ou está com o pé amarrado numa âncora lulista, que eu acho que isso precisa ser superado. E não é nem o Ciro, desculpa, não é nem o Ciro dando chilique. Com todo o respeito que eu tenho pelo Ciro e pelo Lula, que são grandes políticos brasileiros, tradicionais históricos, assim. Eu acho que o tempo deles passou completamente. Nessa linha, João e Luiz, as 2 semanas que eu venho acompanhando o André Del Fuego, o canal de entrevistas do Haddad. E em cima disso que você comentou, Luiz Rufato, o Haddad ele não inspira nem os petistas, nem quem é de esquerda, né? Você vê ali uma figura completamente sem sal, sem pimenta, adjetivo como quiser, um sujeito íntegro que ele é, mas até alguém comentou aqui no de modo geral, acho que foi naquela nossa edição que não foi ao ar, né? Que o Haddad estava lacrando nas redes sociais, né? Ele não estava com um discurso de líder. E esse talk show dele, eu achei bem emblemático, sabe? Para mostrar o quanto ele é um líder fraco, né? Uma personagem fraca para liderar o que quer que seja. E a última conversa dele que eu assisti foi com o Freixo, e ali eu pude ver o quanto o Freixo, mal ou bem, é um cara que consegue articular e sintetizar o presente muito melhor do que o Haddad consegue fazer. E eu senti um Freixo, né, contido, aparentemente tranquilo, mas um cara que não consegue ele não consegue esconder o desespero dele. Enquanto eu vi um Haddad de boa, sabe? Um cara indignado, enfim, mas um cara de boa. Como, de modo geral, os petistas acabaram, né, ficando, talvez, anestesiados pelos anos do poder. Então, eu me enchi de dúvidas para onde vamos, e um governo militarizado como está aí, sei lá. André Del Fuego, Mauro, e depois a gente vai para o terceiro bloco. Mas então, o Felipe Neto, né, eu fiquei reparando ali e tal, né, aí você vê, ele se comunica de um jeito assertivo e sucinto, assim, numa frase, ele fala 2, 3 coisas sucintas e muito claras, não deixa dúvida, e ele falou o tempo inteiro que é um problema de comunicação, né? E aí é engraçado que o Lula derrapou numa comunicação justamente, sei lá, horas depois, né, de um menino como esse, assim, ele não tem 30 anos, não tem 32, tem, não sei, 27, já me perdi, mas enfim, e que domina isso de um jeito, e claro que isso acho que desperta mesmo uma reação de uma esquerda que não sabe ainda como falar, e esse menino claramente sabe falar, assim como a Anitta nos seus stories, bota os seus seguidores, que são milhares, né, para pressionar deputados contra enfim, a devastação da Amazônia, a questão ambiental, né, que ela não pega todas as questões, mas a ambiental ela pegou, assim, ela achou que aquilo ali fosse ela tem uma carreira internacional, ela deve pensar que isso, a questão ambiental é um consenso para qualquer pessoa, né, assim, mais ou menos decente, né. E esse menino, ele está se transformando num militante de alguma coisa que a gente está querendo tentando definir, mas está, né? Então, aí ele, inclusive nessa declaração do Lula, que causou também essa coisa toda, que todo mundo se aproveita para fazer uma simetria entre ele e Bolsonaro, e aí o Felipe Neto disse, bom, eu acho que ele foi desastrado, mas assim, não tem, é uma falsa simetria. Imagina, ele está usando este termo, falsa simetria, que é
o que muitas figuras da esquerda usam quando tentam aproximar Bolsonaro do Lula e tal. E aí, esse menino, ele tem mais seguidores, quase o dobro, do que o próprio presidente Bolsonaro. Está completamente justificado esse menino da geração dele, um menino que já nasceu nas redes, que se posiciona e que fez aquela história na Bienal do Livro, que foi o livro censurado. Ele, então vou comprar. É um Elon Musk com uma coisa um pouco mais ligada aos direitos civis, entende? Não dá para descartar, sabe? Calma, assim, não dá para jogar o Felipe Neto assim, assim não, sabe? E aí tem outras figuras que me chamaram a atenção. Tem uma menina chamada Débora Ladim. Ela começou uma hashtag que era para adiar o Enem, e isso, enfim, se espalhou. Ela conseguiu aumentar a audiência da TV Câmara para poder insistir naquilo tudo, e o papel dessa menina de classe média foi fundamental para que fosse adiado o Enem. Então, são figuras que vêm aparecendo, que não têm assim, o alcance do Felipe Neto, mas acho que um Felipe Neto influencia uma menina como Débora Ladim, e que vai influenciar muitos outros. O que me incomoda nesse trânsito, Luiz, da nossa geração, é que alguns de nós que estão melhor posicionados nessa coisa de influenciador e, né, de militância e produção de conteúdo político, essas pessoas não perceberam que, de certa forma, eu vou colocar entre aspas, né, o tempo passou, né, que elas deveriam, no mínimo, tentar aprender, né, com isso tudo que a André acabou de falar e que o Cuenca já falou aqui também, né? E quando eu vejo amigos que trabalham com comunicação, também da minha geração, e eu encontro, como eu encontrei no final do ano passado lá no Sul, eu vejo assim pessoas fazendo análises que me parecem análises totalmente desatualizadas, sabe? E eu fico pensando, né, que essa cegueira de você que é protagonista da sua própria história, não é? De você, porque é difícil mesmo não perceber, né, que tem uma nova onda chegando com peculiaridades, idiosincrasias e que as suas ferramentas elas já não funcionam, né? Então essa é uma questão que, se você não tem pelo menos a humildade ou a inteligência, né, de se colocar mais permeável para tentar entender tudo isso, né? Porque, no fundo, né, André do Fuego, o Felipe Neto ele é só um garoto craque, né, de comunicação. Porque, na verdade, e talvez esse tenha sido o mérito lá da conversa dele no Roda Viva, ele disse, olha, cara, eu não entendia, sabe? Não tinha maturidade, não tinha preparo, e agora a própria história recente está me mostrando o quanto eu estava equivocado e atordoado por uma onda, né, de mensagens que me afetaram e eu não consegui lê-las criticamente. Pô, sabe? Então, ele deu letra para todo mundo, até nesse aspecto da autocrítica aí. Então, é bem difícil mesmo. Bom, fechando aqui o segundo bloco do podcast de modo geral, número 18. Vamos ao terceiro bloco, onde pensamos situações e pessoas que dariam bons vilões, bons heróis, bons protagonistas de romance ou conto brasileiro contemporâneo. Até já. Podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Voltando então com o terceiro bloco do podcast de modo geral número 18. O Mauro tem uma inquietação e vamos colocá-la na roda, depois vamos às personagens. Então, meu caro Mauro Damer. Não, eu acho que, ainda sobre o Felipe Neto, tem duas coisas que a gente tem que lembrar. Assim. Uma é que ele, por exemplo, ele teve um papel ali de apoiar o golpe, né? Assim, em primeiro lugar contra Dilma, tal. Então, vamos ver assim, a qualidade dos comunicadores. Eu suspeito muito da análise política dele. Um cara que apoiou um golpe há 4 anos atrás, ele é um comunicador, mas ele tem que ver que leitura ele está fazendo, quem é que está dando essa leitura para ele também. Quando a gente investiga assim, um pouco como é que funcionam os
influenciadores, influencers, tal, tu descobre que tem também uma indústria ali de prestação de serviço a uma série de empresas e agências de comunicação, como se fosse uma agência de propaganda. Então, a função dele é um pouco também, cara, remontar um espaço para algum grupo. Ele está fazendo um discurso que não é um discurso de um crítico político, um grande pensador político. Ele não é um cara que está elaborando e que entre a apoiar o golpe há 4 anos atrás e agora ele ficar falando de meritocracia, não é bem assim e tal. Ele, no fundo, está tentando remontar algum discurso aí para alguém que depois ele vai entregar de bandeja como marketing. Entendeu? Assim, influenciadores, eles têm uma função de marketing, eles têm muito mais uma função de... Assim, a gente olha eles como alguém que tem uma espécie de chave mágica, mas quando tu olha quem é que tá, a estrutura que está por trás deles, como é que funciona a compra de seguidores, como é que funciona a pauta deles, inclusive para poder colocar produtos. Então, também tem uma certa ingenuidade na esquerda, eu acho, que a gente tem que entender, de achar que os influenciadores, que são as figuras que vão, de alguma forma, dialogar com as novas gerações, quando, no fundo, eles estão a serviço e tentando remontar mecanismos de publicidade que estavam se desmontando, entendeu? Eu acho que ele está, no fundo, cumprindo um papel de quem está preparando uma estratégia de marketing, entendeu? De quem está preparando um discurso, criando as condições para que um discurso seja compreendido daqui a pouco. Então, quando ele fala, critica a meritocracia, pode ser que a esquerda se beneficie disso, pode ser que ele seja um comunicador de esquerda, um deputado de esquerda, não sei, entendeu? Mas eu só acho que a gente tem que olhar isso com um certo... com uma desconfiança e com a percepção de que ali não tem uma elaboração política sendo feita, uma análise política sendo feita sobre a realidade, ele não tem uma chave de diálogo, é um processo industrial mesmo, entendeu? Que coloca ele ali, e ele, claro que ele é um sujeito importante nessa indústria aí, mas é um pouco parecido com o Frota, é um pouco parecido com a Joyce Hasselman, é um pouco parecido com esses caras que são influenciadores ou que se beneficiam de redes sociais, aí da televisão também, para poder depois trocar isso no arranjo político nacional, entendeu? Então, eu acho legal que ele venha, que ele traga tudo, mas que ele traga um pensamento crítico, enfim, que ele tenha lido ao longo dos últimos 4 anos o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo e tal, mas eu tendo a suspeitar um pouco disso, entendeu? Sim. João Paulo Cuenca. Tem esse pessoal dessa frente de combate ao coronavírus, é uma frente da Cidade de Deus que distribui cesta básica, os caras estão distribuindo cesta básica, e teve uma ação do BOP no meio da coisa, e mais uma vez o BOP executou um garoto, João Vitor da Rocha, de 18 anos. E esse garoto, cara, o que ele é, né? Ele é mais uma vítima do Brasil. Ontem ficou, o Rufato que não tem rede social, eu conto para o Rufato, as pessoas estão na rede social, Rufato, com pelo menos uns 7, 8 anos de atraso, 8 anos de atraso, tentando recuperar a bandeira nacional, porque a bandeira nacional foi sequestrada pela direita e tal. Eu falei isso em 2013, aí ninguém ouviu, agora 2020 ela foi, enfim, eles aí querem que você bote nos seus perfis uma bandeira verde e amarela. Uma bandeira verde e amarela que é empapuçada de sangue de indígenas e de negros escravizados e que continua a ser manchada com o sangue desses jovens todos os dias. Eu quero que essa bandeira se foda. Eu quero que essa bandeira queime com esses fascistas que assumiram essa bandeira pelo símbolo último do que eles são. Genocidas, racistas, etnocidas. Só que isso não é novo. Isso não é novo, de novo. Isso aconteceu lá. Acontecia, inclusive, naquele dia em que o Rufato fez aquele discurso histórico em 2013, em outubro de 2013. Naquele dia, eu posso afirmar sem nenhuma dúvida, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e pelo menos do Estado de São Paulo, de alguns estados da Federação, matou jovens inocentes em favelas. Então,
esse país que, enfim, que convive pacificamente com campos de concentração, que são os nossos presídios, e com uma política genocida. Mas é terrível mesmo, João. Isso não é pouca coisa, não. Não é Isso pouca coisa. Eu vi o vídeo dos caras falando, bicho. É terrível. É um nível de desalento do cara falar, mano, a gente está aqui distribuindo cesta básica, os caras estão atirando no garoto que foi comprar pipa. Entendeu? E isso é uma coisa que acontece todos os dias. E não teve social-democracia, e não teve petismo, e não teve nada que resolveu uma vírgula disso. Entendeu? Houve o FIES, houve a Bolsa Família, houve uma tentativa, houve cotas, todos instrumentos maravilhosos de inclusão social e de reequilíbrio. Mas o fundamental, que são os direitos à vida e de ir e vir, e o governo Bolsonaro é apenas a continuação disso. Essas pessoas votaram no Bolsonaro porque a esquerda não deu isso para elas. Porque a igreja deu um pouco, a esquerda não deu. Então essa esquerda merece. Essa esquerda merece. Todos nós, de alguma maneira, merecemos também. Esse discurso do Rufato, ele tinha que estar ecoando todos os dias. As coisas que eu escrevi e falei, que nós escrevemos e falamos, nos nossos pequenos esforços, deveriam ter ecoando todos os dias, naquela época. Agora é só a consequência. É bem complexo. Poxa vida, quantos textos eu li, eu escrevi, dizendo que deveria-se ampliar a base, encontrar novas lideranças, novos interlocutores, e não apertar o botão do atalho, privilegiar, escolher, né, colocar para o centro a capilaridade de um PMDB para chegar nos locais do Brasil, né? Não trazer o PMDB para dentro, como se fez, por exemplo, é que dá mais trabalho, é mais esforço, e pior, é mais complicado você trabalhar com novas lideranças, você sair do seu altar, do seu pedestal, né? Abrir espaço para essas lideranças. E aí você faz uma coroa, né? Até fica estranho eu estar colocando isso nesses termos, porque eu já escrevi sobre isso, é público. Você faz uma coroa de puxa-sacos, de pessoas com soluções imediatas, gente que estava do outro lado e que passa a ser amigo e que te hipnotiza, né? E acha que isso é solução, acha que isso é política. André Del Fuego. Acho que a gente não ia ter a menor condição de fundar um partido político. A gente podia fazer um grupo de teatro, performance, coisa dessa, assim. Acho que ia dar sambão. O meu personagem é um objeto, que é a cama-caixão de papelão. Criada por uma empresa que tem sede em Bogotá, ela está sendo construída para ser entregue na Amazônia colombiana para os pobres indígenas que estão morrendo a lá Guayaquil. E é exatamente isso, é uma cama, que é a cama do hospital, de papelão, aguenta uma pessoa de até 150 quilos. As laterais para a pessoa pisar, para ir para essa caminha que sustenta o corpo e tal. Morrendo, essa coisinha para subir viram as alças do caixão e tem a tampa de papelão. É a cama-caixão. E esse é meu personagem, esse objeto. Acho que a partir dele dá para... Só o objeto já diz tudo, né? Que isso? Cama-caixão de papelão para pobres indígenas da Amazônia colombiana? Que foda. Sim. Luiz Rufato. Nossa, é triste, hein? Muito triste isso que a Andrea falou. Terrível, hein? E só vou fazer um rápido comentário a respeito de uma coisa aí do João Paulo, que eu já falei isso para você, eu sou totalmente antinacionalista. O nacionalismo, em todas as situações e todas as circunstâncias, sempre esteve absolutamente ligado à ideia de fascismo. Não, em momento algum, você vai encontrar na história o nacionalismo como algo que não esteja ligado ao fascismo, seja ele de direita ou de esquerda. Ele sempre vai estar associado. Então, eu, pelo menos, nunca botaria a bandeira nacional nem na minha
nem em época de Copa do Mundo, para torcer para o Brasil, que eu não torço mais, não colocaria na minha janela e nunca colocaria em qualquer coisa. Porque eu sou totalmente antinacionalista, nesse sentido, antinacionalista. O nacionalismo nunca deu coisa que preste, nunca. Então, acho estranho querer abraçar a bandeira do Brasil neste momento. Enfim, mas com relação... Eu acho que o momento em que a gente vive ele é tão real, né? É tão hiperreal, que a ficção fica um tanto quanto comprometida, né? De tentar compreender essa hiperrealidade, né? Mas até por isso mesmo, talvez, eu acho que deve ser muito triste hoje você ter alguém que tem aí por seus 70 anos, 70 e poucos anos, que tenha de alguma maneira passado pela época da ditadura militar, tenha lutado contra a ditadura militar, tenha sido de alguma maneira atingido pela ditadura militar e depois ter construído o PT, ter passado, como você fez no Habitante Real, de alguma maneira você discutiu um pouco isso, mas aprofundando um pouco mais isso, chegando neste momento de total fascismo no Brasil, talvez esse seja um personagem bastante curioso, bastante interessante, né, de mostrar um fracasso que, na verdade, também é um fracasso pessoal. Porque quando o João Paulo fala da nossa responsabilidade, eu prefiro a palavra responsabilidade que culpa, nossa responsabilidade em relação ao momento que nós estamos vivendo. De alguma maneira, nós todos, sim, temos responsabilidade sobre isso, uns mais, outros menos. E isso é muito ruim. Você dormir, né, sabendo que, de alguma maneira, você contribuiu com a sua pequena parcela para que a gente esteja nesse beco sem saída em que estamos hoje. Né? Sim. Mauro Damer. Fiquei pensando assim, cara, que é um pouco a história do século XX, né? Que, na verdade, é o único século que o Brasil assim existiu como projeto de nação mesmo, foi a partir desse modernismo, assim, né? Foi também por uma expansão do capital, né? E assim que se formaram as narrativas, os produtos, o cinema, a literatura, enfim. Aí hoje a gente está vivendo o fim de uma época também, de uma espécie de um ciclo de um hiperlucro financeiro, né? Assim, de uma valorização. E aí a gente está vivendo o fim talvez desse século XX um pouco tardio agora, entendeu? Assim, agora nesse momento agora então e provavelmente não vai voltar, eu acho, a ter as condições nem econômicas e nem sociais para que a gente voltar. Então eu acho que eu tô com uma imagem na cabeça que é o fim de uma era proustiana, assim, entendeu? Para escritores, assim, como se fosse o fim do sentido proustiano da literatura, do que a gente, né, em busca do tempo, da narrativa longa, enfim. E a gente está vivendo uma espécie de o fim de feira. Eu acho que vai surgir coisas novas e vão surgir. A arte ainda tem vai ter que ajudar muito a sociedade ainda, a civilização, entendeu? Isso é o TACAP, né? Enfim. Mas eu acho que é o fim de uma era, assim. Legal. Legal. Bom, eu proporia um livro de contos com o título de Mensageiros. E eu tenho duas figuras aí que poderiam ser aproveitadas em dois contos. O primeiro seria a Gleice Hoffmann, esse papel que ela cumpre hoje, cercando Lula, leva atrás, toda essa coisa que a manifestação do Lula não queria ter o seu nome atrelado ao plano nacional, esse aí do PT, foi ela que tornou público. Então, esse lugar que ela se colocou, talvez porque seja uma pessoa sem a necessidade de passar, né, dessa posição que ela ocupa, e incapaz de fazer as relações, né, todas as conexões que uma grande liderança, sem esse ônus, né, que uma grande liderança partidária precisa ter. E outro, que é o que me interessa mais, seriam os gerentes de banco do Bradesco, do Itaú, Santander, bancos que ganharam uma fortuna do governo brasileiro para repassar a pequenos empresários e que ficam
literalmente protelando, enrolando, dando desculpas, pedindo mais tempo para fechar essa linha de crédito que está quebrando tantos pequenos negócios do Brasil afora, enquanto esse dinheiro fica rodando lá, né, na engrenagem do sistema financeiro, sob a administração desses bancos, inclusive um dinheiro que de alguma forma acaba sendo tomado, emprestado pelo próprio governo. E tudo bem, campanhas, você liga o rádio, vê na internet, o Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, dizendo que está do lado do pequeno empresário, que vamos passar dessa aí por essa juntos, e as pessoas desesperadas, ligando todos os dias para os seus gerentes, né? Essa figura de gerente é uma figura, né, sempre que dá muito caldo aí para ser explorada literalmente no seu papel ali de travesseiro. Então, com isso, com essa rodada sempre maravilhosa de ideias, que é uma marca desse podcast, eu quero agradecer a presença do nosso querido Luiz Rufato. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. André Del Fuego, Mauro Damer, João Paulo Cuenca, cada vez melhores, meus caros. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Podcast, de modo geral. Quem nunca passou fome na vida realmente pode não entender o que é fome, mas quem passou fome na vida, em algum momento, ele sabe quanto é importante você dormir, sabe, e acordar no dia seguinte sem pelo menos essa preocupação. Porque talvez, no meu ponto de vista, o que nos torna, né, humanos, no sentido mais, digamos, básico, é você não ter preocupação de onde comer e onde morar. O resto, depois, você vai resolvendo aos poucos. Mas quando você não consegue sequer não ter onde morar, não ter o que comer, aí você não tem nem estatuto mínimo de ser humano.